Graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Eclésio mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre fé. Fé, princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Segundo a Bíblia, a fé é uma certeza inabalável de algo que você espera. Então, nas duas primeiras assertivas da palavra de Deus acerca da fé, nós vamos observar que é necessário certeza, ou seja, algo que você tem profunda convicção de que vai acontecer, e espera, porque você sabe que não vai acontecer exatamente naquele momento, mas que vai acontecer. Na segunda parte do versículo nós vamos ver novamente a palavra convicção. Convicção como sendo algo que não tem como não acontecer. Uma pessoa convicta é uma pessoa certa de que determinados fatos, conforme a própria palavra diz, convicção de fatos, estão por acontecer ainda que você não veja. Dentro dessa visão, nós podemos entender fé como algo que te leva a um evento futuro que você ainda não vê ele acontecer, mas que você tem a plena certeza de que irá acontecer. Dentro desse entendimento, você compreende que a fé, ela te conduz para o futuro, é trazer para o presente aquilo que você vai ver, o que você vai enxergar no futuro. A fé é uma convicção inabalável de algo que você verdadeiramente acredita. A Bíblia fala que os que têm fé agradam a Deus. Na verdade, ela diz que os que não têm fé não agradam a Deus. Porque Deus, ele se agrada daqueles que têm fé. Porque aqueles que têm fé são aqueles que acreditam no que Deus falou, no que a palavra dele falou, no que a palavra dele fala, naquilo que é ensinado e que trará com certeza um resultado na sua vida no momento adequado, no momento certo. As principais convicções que nós precisamos ter da palavra de Deus são, em primeiro lugar, das promessas que o Senhor faz na palavra. Em segundo lugar, da certeza da salvação e da eternidade em Cristo Jesus. Por que Deus não se agrada daqueles que não têm fé? Porque os que não têm fé são aqueles que recuam, são aqueles que param. São aqueles mediante as circunstâncias difíceis, que são os fatos que estão se vendo, mediante as circunstâncias contrárias, que são os fatos que estão diante dos olhos naturais das pessoas, eles simplesmente desistem. No verso 38 do capítulo 10 do livro de Hebreus, esse mesmo livro diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus, ele se alegra com aqueles que avançam, porque os que avançam demonstram que têm fé, porque eles creem naquilo que os olhos não podem ver, mas que a certeza e a convicção da fé os mostra. Deus, ele se agrada das pessoas que têm fé. Para você ter fé, é necessário que você conheça a palavra de Deus. Para você ter fé, é necessário que você tema a palavra de Deus. A fé produz também sabedoria, porque a fé, ela verdadeiramente, ela parte do temor da sabedoria, do temor da palavra de Deus. E quando você teme ao Senhor, nós vimos no último estudo que é o princípio de toda a sabedoria. E para você ter fé na palavra de Deus, o que é necessário? A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, fé na promessa do Senhor, fé na palavra de Deus se dá através da palavra de Deus. Com isso, você também tem que analisar o que você ouve. Certamente toda vez que ouvimos coisas que distorcem ou que são contrários à palavra de Deus, formam uma fé que não é a fé que agrada a Deus. É fé naquilo que não está na palavra de Deus. Mas Deus quer que você ouça a sua palavra para que você tenha fé na sua palavra.
fé nas suas promessas. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não perca tempo ouvindo aquilo que não é a palavra de Deus, porque ao ouvir coisas que não são a palavra de Deus, você remove a possibilidade de ter a fé na palavra de Deus. E no lugar de você continuar, você vai recuar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé na palavra de Deus é impossível você continuar avançando no conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das promessas de Deus. Sem essa fé não vai ser possível você alcançar as promessas, as bênçãos, os benefícios que Deus quer gerar em sua vida. Tenha fé, creia na palavra, leia a palavra e Deus te abençoe.